Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Renato, professor de Geografia. Nós vamos começar, a partir da aula de hoje, estudar um pouquinho das formas do relevo, da forma como o relevo se estrutura, ou seja, as camadas internas e externas e seus processos de transformação dentro do planeta Terra. A esse nome, a essa ciência, nós chamamos de geologia ou geomorfologia, dependendo do caso de estudo. Geologia vai estudar o planeta Terra como um todo e seu funcionamento, suas estruturas internas e seus movimentos. E a geomorfologia vai estudar o relevo a partir de suas formas, buscando entender como que essas formas são feitas, como que os processos internos e externos, ou endógenos ou exógenos, eles permitem e produzem o relevo. Lembrando que sempre que nós temos agentes criadores de relevo e agentes modeladores do relevo. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles a partir das aulas que a gente vai começar a partir dessa primeira aula agora. Antes da gente começar e estudar um pouquinho de geologia, a gente precisa compreender um pouquinho como funciona a estrutura interna da Terra. Lembrando sempre que a estrutura da Terra é composta por três grandes grupos, a crosta, o manto e o núcleo. Lembrando que o manto e o núcleo podem ser subdivididos também, de acordo com a sua particularidade associada principalmente à composição, do que eles são compostos, e suas temperaturas também, além de suas espessuras. E é sempre lembrando que o planeta Terra, como foi se resfriando, tudo que se resfria sempre se resfria de fora para dentro. Então, por isso que nós temos uma camada sólida externa e camadas pastosas ou líquidas, e densas e quentes mais internamente. Se a gente dividisse o planeta Terra num recorte, para a gente poder compreender como funcionaria, e a relação também um pouquinho menor, essa relação não está muito correta de escala, nós teremos aí o núcleo interno, o núcleo externo, o manto superior e a crosta, e acima da crosta nós temos as camadas atmosféricas, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que é a última antes do espaço. Se a gente dividir então, se a gente pegar essas três áreas, aí, três grandes partes do planeta Terra, a crosta terrestre é a menor de todas elas, apresenta uma variação de 20 a 70 km de espessura. Em alguns lugares pode ser muito pequena, de 5 a 15 km, principalmente nas áreas oceânicas, bem lá no fundo do oceano, nas fossas, como a gente chama. Para a gente entender um pouquinho da grandeza, como isso funcionaria, seria que se o planeta Terra fosse como se fosse uma fruta, por exemplo, uma maçã, a crosta significaria basicamente a casca dessa maçã, para a gente ver o grau de grandeza, a escala que a gente está trabalhando. Um exemplo metafórico. Já o manto, é uma camada um pouco mais profunda, que também varia de espessura, de acordo com a variação também da crosta, mas pode se estender até 2.900 km de profundidade, e as temperaturas internas chegando até 2.000 graus Celsius, que permitem e possibilitam o derretimento das rochas. E o derretimento das rochas transforma ele num material pastoso que a gente chama de magma. Lembrando sempre que magma é o material pastoso quando ele está dentro da crosta. Quando esse magma sai da crosta, ou seja, está no ambiente externo à crosta, ele se torna e ganha o nome de lava. Basicamente são as mesmas coisas, só que um nome para quando ele está dentro da crosta, um nome para quando ele está fora da crosta. E por último, o núcleo, é a área mais densa, onde os materiais mais densos estão compostos, estão armazenados, em altíssimas temperaturas que podem variar de 4.000 a um pouco mais de 4.000 graus Celsius, e essa camada mais quente é a que mantém também o manto quente e que faz com que o manto se movimente. E o movimento do manto é extremamente importante, pois é ele que vai provar algumas coisas, algumas bases do estudo de geologia e geomorfologia que a gente vai ver a partir de agora. E essas bases começam com Wegener. Wegener é um cientista da África do Sul, um cientista que, estudando a África do Sul, estudando os continentes, ele percebeu que existiam semelhanças que poderiam encaixar. Um argumento basicamente geológico, ou seja, para ele compreender como funcionava o planeta Terra interno, primeira coisa, ele teve um insight, um pensamento. Ele olhando um mapa, ele pensou, essas áreas não podem ser encaixadas, E aí, obviamente, isso é uma teoria que parecia muito maluca. Podem, mas não significa nada. E aí ele passa a vida inteira tentando criar novas evidências, de que isso era de fato encaixado, e segundo ele existia um supercontinente que ele vai dar o nome, e deu o nome de Pangeia, que significa toda a Terra. Esse supercontinente aí. Obviamente o Wegener ele morreu, antes de conseguir
transformar a teoria dele em ciência, ou seja, ficou mais na especulação e não houve prova. E alguns dos argumentos que ele especulavam eram argumentos morfológicos, geológicos, paleontológicos e paleoclimáticos também, né? Que isso vai ser comprovado depois da sua morte. A gente vai falar um pouquinho dos argumentos morfológicos e paleontológicos. Geológicos a gente vai falar um pouco em outras aulas. Os argumentos morfológicos são esses os primeiros, né? Ele percebe que se os continentes, né, as bordas continentais, apresentam características semelhantes que poderiam se encaixar. E aí ele propõe, né, que, de fato, isso algum dia tivesse sido encaixado, mas ele não conseguia provar o movimento interno que tirou os continentes dos lugares, ou que, né, movimentou os continentes. Esse era o grande problema, provar o movimento, né? Portanto, a teoria dele era apenas uma teoria, já que não existia prova. Os argumentos paleontológicos estão associados a encontrar, né? Ele começou a encontrar fósseis, né, em áreas distantes, fósseis de mesmos animais que, segundo ele, não poderiam atravessar oceanos. Então, como que um animal se encontra num lugar, se encontra no outro também, se ele não conseguiria atravessar o oceano? Então, era uma das outras provas que, segundo ele, diria que os continentes de fato eram juntos, né? E quando eles se separaram, certos animais ficaram de um lado, certos animais ficaram do outro, quando eles começaram a se separar. Outra questão importante também, que a gente vai ver um pouquinho mais nas próximas aulas, é que ele também começou a encontrar animais marinhos em topos de montanha, né? E aí ele não conseguia entender, né? Ele não conseguia provar o que estava acontecendo, por que tinha animais marinhos em topo de montanha. E esse vai ser também um dos fatos que vai comprovar a teoria dele depois de sua morte. E aí ele propôs essa teoria, com base nesses argumentos, né? Ele propôs a teoria da deriva continental. Lembrando que deriva é quando algo está boiando, né? Está sem controle sobre algo pastoso, líquido e assim por diante. Ou seja, segundo ele, os continentes estavam à deriva. E algum movimento, que ele não conseguia explicar até o momento, fez com que esses continentes se separassem. Uma força muito grande, obviamente, interna, né? E só que ele não tinha como provar. E aí ele morre, né? Somente com as teorias dele. Sua teoria, então, só foi comprovada após sua morte e ganhou o nome de Teoria das Placas Tectônicas. O que é essa teoria? Essa teoria foi provada a partir do desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia de sonares, né? Que são eles emitem sinais, os sinais rebatem no fundo do oceano e voltam. E aí eles descobriram que no meio do Oceano Atlântico existia uma grande cordilheira de montanhas parecida com os Andes, né, chamada de Dorsal Atlântico, que atravessa todo o Atlântico. Outra questão também é que a partir eles conseguiam ver movimentos nos assoalhos. O que são os assoalhos? São as partes mais baixas do relevo marinho, né? E também, através de expedições marinhas, eles conseguiam ver algumas áreas, né? Por exemplo, na Nova Zelândia e em outras regiões, em que existe uma grande falha e que a cada ano que passa essa falha se torna um pouquinho maior, muito pouco, ou seja, algo está se movendo, né? E aí eles comprovaram que existia um movimento interno, e esse movimento interno afastava os continentes, principalmente os continentes americanos do continente africano. Outros continentes, obviamente, se juntavam, a gente vai falar disso mais na frente. Então, existia um movimento interno dentro do magma que movimentava as partes sólidas. E como é que eles vão dar o nome disso e como é que eles vão comprovar isso, né? E aí eles dividiram, né, a partir desses movimentos, das áreas de encontro, separação, né, e assim por diante, as teorias das placas tectônicas, que são divididas em 12 grandes placas que se movimentam em sentidos diferentes, às vezes convergentes, divergentes, transformantes, que a gente vai falar agora. Então, as placas se movem lentamente, né, centímetros por ano. E ao longo desses milhares de anos, né, esses centímetros se tornaram centenas de milhares de quilômetros que separaram e conseguiram transformar e espalhar os continentes por todo o planeta, ao contrário do que a teoria, provando, quer dizer, a teoria do Wegener de que um dia, de fato, existiram todos os continentes juntos num só continente chamado de Pangeia. E esses movimentos são os que vão representar e provar também como funcionam os vulcões, os terremotos e assim por diante. Né? Então esse movimento das placas tectônicas acontece e foi chamado de movimento das correntes de convecção. Correntes de convecção são uma corrente que acontece dentro do planeta Terra, que está associada basicamente
a relação de calor entre núcleo e manto e o movimento em que o manto pastoso faz dentro da sua área ali entre a crosta e o núcleo, como a gente pode ver nesse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Como a gente pode ver, a parte de dentro é sempre a parte mais quente, né? Ela aquece e o que está aquecendo sobe e vai se resfriando. Quando ele vai se resfriando, ele vai sendo empurrado pelo que está aquecendo, num processo contínuo. E isso faz com que os continentes se movam em direções uns aos outros ou em direções opostas. Obviamente, nós estamos vendo aí o que seria a formação da dorsal atlântica, um movimento de separação. Esse movimento, quando se separa, forma uma cadeia montanhosa. Por quê? Porque todo o núcleo, todo o magma que sai deste processo, quando entra em contato com a água, se resfria, formando uma grande camada, uma cadeia montanhosa que vai passar por toda a região. E aí a gente tem os movimentos das placas tectônicas, podendo ser convergentes quando vão para a mesma direção, né? Podendo ser transformantes quando vão em direções opostas lateralmente, ou podendo ser divergentes quando vão em direções opostas, né? Horizontalmente. Se a gente olhar bem aqui nesse videozinho lá no final de novo do vídeo, né, a gente consegue perceber dois movimentos aqui, né? O primeiro movimento é o movimento de separação, ou seja, como a gente pode ver, as camadas, as placas tectônicas estão indo em direções opostas, né? Uma para cada lado. Esse é um movimento divergente. Mas ao mesmo tempo que nós temos um movimento divergente numa ponta, nós temos um movimento convergente em outro canto. E esse movimento convergente faz com que toda parte da crosta se derreta, dando origem e alimentando o processo, retroalimentando. Então esse processo ele é contínuo e constante. E por ser constante, por isso que os continentes estão se movendo a todos os anos, centímetros por centímetros. Em alguns momentos, esses movimentos são um pouco mais bruscos, principalmente quando os movimentos são convergentes, pois placas duras podem se encontrar com outras placas, formando terremotos, formando falhas e assim por diante. E aqui nós temos as áreas, né, com riscos sísmicos, ou seja, as áreas de maior intensidade desses movimentos, né, movimentos principalmente os convergentes, porque são as áreas de encontro, onde uma placa encontra com a outra. Portanto, dá terremoto ou tsunami, que é o terremoto embaixo da água, que movimenta as camadas superiores do mar. E aí nós temos ali, ó, alguns tipos. Vamos dar uma olhada ali primeiro na falha transformante ali aqui na região ali próxima da Califórnia, né? Nós conseguimos ver áreas laterais, né, que estão se separando, né? E a gente sabe que essa região aí é a tal da falha de San Andreas, né, famosa, que já deu até filme de terremoto e assim por diante. As falhas transformantes, então, são aquelas que correm lateralmente, quebrando, né, o continente e separando os continentes, uma parte de um continente de outra parte, uma placa de outra placa. As placas convergentes são aquelas que vão de encontro uma à outra, como a gente pode ver ali no número 2, né, na região dos Andes. Né, as placas convergentes, ou seja, a placa mais densa e menos densa, né, ou seja, de acordo com a quantidade de material ou dureza, né, e assim por diante, elas se comprimem e dão origem a novas cadeias montanhosas, elas que a gente chama de dobramento. É como se fosse uma dobra, né, mesmo as placas elas se dobram, né, a menos densa sempre se dobra e a outra só ergue, ou seja, o que acontece? Ela vai para debaixo da outra placa e quando ela vai para debaixo, parte dessa sua placa entra em regiões quentes demais. O que acontece é que o seu material vai ser derretido, esse material derretido gera um novo movimento e a continuação do movimento do ciclo de convecção. As placas divergentes, como nós já falamos, são as placas que se separam, como a gente pode ver ali na dorsal atlântica. E nós temos algumas placas convergentes com a mesma densidade, como por exemplo a placa do Himalaia, né, que vai encontrar ali a placa indiana com a placa euroasiática e vai criar a cordilheira do Himalaia, que é onde estão, por exemplo, os principais e maiores as maiores montanhas do mundo, como por exemplo o Everest, o K2 e assim por diante.